minha gente, nem vitória nem derrota. A estreia marcada por altos e baixos. Seleção brasileira empatou em 1-1 com o Marrocos e Dudu Oliveira chega para trazer pra gente as informações desse empate do Brasil em sua estreia. Exatamente, TT, uma atuação bem abaixo da nossa seleção que foi a campo com algumas surpresas, né? Nós imaginávamos que o Danilo e o Alexandre começariam nas laterais e o Ibañez e o Douglas Santos começaram a partida e também teve uma mudança importante no ataque. O Matheus Cunha, que estava entre os prováveis, saiu para a entrada do Igor Thiago, fazendo sua estreia também em Copas do Mundo. O Marrocos começou em outra rotação, né? O Brasil no 4-2-4, o Marrocos pressionando bastante e empilhando oportunidades até que abriu o placar muito cedo, né? 1-0 já aos 20 e tantos minutos de jogo. E daí o Ancelotti fez uma pequena mudança no primeiro tempo, colocou o Paquetá no meio campo e daí o Rafinha na ponta direita. O Brasil melhorou e numa jogada do Bruno Guimarães com o Vinícius Júnior, o camisa 7 da seleção brasileira acabou empatando a partida. O Brasil melhorou na segunda etapa, teve mais oportunidades, mas acabou empatando em 1-1 com a equipe africana. Então, Brasil e Marrocos tem uma estreia muito abaixo, muito preocupante, e que o Brasil soma apenas um pontinho e agora vai ter que correr atrás nas próximas rodadas, porque a Escócia venceu o Haiti por 1-0 e nesse momento o Brasil empatado com o Marrocos é o segundo colocado do grupo C da Copa do Mundo. E depois da partida, o Bruno Guimarães comentou esse empate em 1-1 entre Brasil e Marrocos. Opa. Oi, Bruno Guimarães. Com certeza não, acho que a gente poderia ter jogado melhor, acabamos errando muito no primeiro tempo, acho que a gente começou muito nervoso, acabamos errando um espaço que abalou a confiança de todos os jogadores. A gente sabe que tem o peso da estreia, é sempre difícil. Em 2018 o Brasil empatou também, depois classificou em primeiro, muita coisa para melhorar, mas acho que depois do jogo, depois do gol a gente melhorou um pouco, mas assim, não foi bom o suficiente. Ainda bem que reconheceu que não foi bom o suficiente a estreia do Brasil. E aí, gente, põe na conta de quem esse 1-1, na conta de quais fatores, digamos assim? Olha, acho que são vários os fatores. Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Eu votei aqui, inclusive, na enquete, falando que não me preocupou muito. Eu consigo entender a dificuldade que hoje é jogar com o Marrocos. Não estamos em 98, que vai estrear metendo 3-0. E estreia de Copa geralmente é difícil, né? O Brasil geralmente tem dificuldades. Teve aquele jogo contra a Suíça, teve a própria 2014 contra a Croácia, que termina no 3-1, mas a Croácia sai na frente. O Brasil tem um pênalti extremamente mandrake depois. Em 94 não foi tão fácil, teve empate, derrota em 98 teve para a Noruega, né? Não na estreia, mas em 2002 estreia, dificuldade gigantesca contra a Turquia, que tem que virar a partida. Acho que é normal. E Marrocos é uma seleção que foi semifinalista na última Copa, né? Mas assim, em questão de continuidade, eu não me preocupo em nada, né? O Haiti é frágil e não merecia ter perdido, inclusive, para a Escócia, que é horrorosa. Só físico, né? McTominay jogando de volante, parecia que ele estava jogando no Manchester United na época ruim dele, né? Não parecia o jogador que jogou nos últimos 2 anos na Itália. Então, assim, eu acho que tem que melhorar bastante coisa. Eu atribuo muito a má atuação de alguns atletas, em geral. Eu concordo quando o Dudu fala que o Casemiro foi o pior. Acho que o Paquetá começou muito mal, só que o Paquetá é completamente competitivo e combativo. Dava pra ver que o Paquetá errava e quem recuperava a bola geralmente era ele. Isso pra mim é um ponto importante. Teve um lance que o Casemiro erra uma bola no meio de campo e ele volta correndo, parece um navio fazendo curva. Né? Que ele volta e ele é o último a chegar. Parece eu na pelada quando pega a bola. Então, exatamente. Se duvidar, até o Vini chegou antes que ele. Então, eu acho que Marrocos é uma seleção muito boa. Só que o Brasil demorou para encaixar no jogo, é verdade. Só que eu não vejo, assim, tanta dificuldade para continuidade, não. E aí, Jana? Claro que a gente esperava que não seria um jogo fácil, né? Por conta dessa questão da estreia, da expectativa. Sempre é um jogo mais cercado ali de nervosismo, né? De você tentar, acho que dar aquele pontapé inicial até aquecer realmente e a equipe se conhecer, né? Porque se a gente for pensar no ciclo, no processo, comparando com as outras seleções,
O Brasil teve um processo um pouco conturbado, né? Até a chegada do Ancelotti foram 6 convocações ali, enfim, existem muitas dúvidas na equipe, tanto é que a gente até comentou aqui, provavelmente a equipe que começou não é a equipe que vai terminar a Copa, não existem tantas convicções assim, então eu acho que isso, claro, eu acho que reflete em campo, mas os 7 primeiros minutos do jogo, eu fiquei assustada, porque a seleção brasileira não conseguia chegar na bola, não conseguia tocar na bola. E aquilo, né, gerava um desconforto gigante, eu imagino, para quem está lá dentro de campo, né? Não conseguir segurar Marrocos, que estava ali fazendo uma grande pressão nos minutos iniciais e ditou o ritmo da partida em grande parte do jogo, né? O Brasil, quando recuperava, muitas vezes perdia a bola, errava passes. Então, é claro, eu acho que você tem que valorizar quem está do outro lado, né? Não existe mais bobo no futebol, mesmo as equipes ali de menor expressão são equipes que entram para ganhar, não são equipes que estão ali para só participar, serem coadjuvantes, elas querem sim aproveitar o momento, inclusive de enfrentar um Brasil que é uma seleção pentacampeã, mas eu acho que o Brasil também tem que chamar um pouco a responsa, tem que entender o que faltou ali, não só taticamente, porque eu acho que falta muito isso ainda para o Brasil esteve perdido em alguns momentos ali do jogo, mas em relação também a essa questão da alma, sabe? De você chamar a responsa e ir pra cima. O Brasil parecia desconectado em alguns momentos. No segundo tempo, quando ele faz as alterações ali, né, por conta de cartão, tira o Casemiro, coloca o Fabinho, o Brasil melhora. O Brasil começa a ter um pouco mais de iniciativa, a conseguir criar oportunidades. Parecia já que era um Brasil que estava um pouco mais à vontade na partida. Mas no momento em que o Brasil joga no 4-2-4, realmente se perde o meio-campo e o Marrocos volta a assustar. Poderia ter feito mais um gol no Brasil. Então eu acho que o placar em si não é desastroso, acho que por mais que a gente esperasse, lógico, uma vitória, todo mundo quer vencer, né, a gente imaginava ali que o Brasil ia ter 3 vitórias, né, na fase de grupos, sem grandes problemas, eu acho que tem que ponderar, né, a qualidade da equipe que está do outro lado também, mas eu acho que até pelo contexto da partida saiu barato, porque o Brasil, ele realmente, acho que jogou abaixo do que poderia. Não vejo que o Brasil é inferior a Marrocos e a gente está se iludindo, mas eu acho que tem muita coisa para melhorar, né? Principalmente nessa questão defensiva, os laterais, né, que não chegam à linha de fundo, acho que só o Danilo conseguiu fazer um cruzamento no segundo tempo, a gente não via tanto essa maneira do Brasil tentar aproveitar um contra-ataque pelos lados, teve dificuldade de conseguir essa criação, passava muito ali pelo talento individual do Vini, né, pela habilidade dele, pela capacidade dele, tanto é que o gol, acho que é o mérito total da jogada ali, foi realmente dele, mas eu acho que tem que mudar, não dá para entrar como entrou em campo, até acho que a escalação me surpreendeu, porque imaginava que o Ancelotti ia repetir mais ou menos aquilo que a gente vinha acompanhando, né, nos treinos, e entrou com uma escalação um pouquinho diferente, mas eu acho que tem que mudar, né? No meio-campo ali o Bruno Guimarães até compensou, conseguiu participar, mas só ele ali realmente não dá. Eu acho que o Casemiro tá abaixo, né? Acho que da rotação de uma seleção muito mais que se movimenta muito mais como o Marrocos. Então acho que precisa de alguém assim ali no meio do Brasil para conseguir também competir de igual para igual. Que lições ficam desse empate, Gui? Escutar meu palpite, né? Porque eu acertei. O Seabra Careca já falou aqui. Você falou, é verdade. O Seabra Careca já falou aqui que pessimista. põe o empate na conta do Guilherme Moreira, que ele zicou e apostou 1-1. E era pra ter errado ainda, né? Porque o Marrocos jogou melhor que o Brasil, né? Principalmente no primeiro tempo. Depois do jogo a gente começa a ver as informações, né? Que os setoristas do Brasil soltam, que a escalação foi dada na pré-eleição. Então, jogadores ali não sabiam. Que era para ser o Danilo. Eu achei que era o Danilo que ia jogar. O Danilo e o Alexandre. Né? E o Cunha ficaram também. sabendo. E o Cunha também. E ficaram sabendo ali na pré-eleição que ia ter mudanças no time. Você não colocaria Ibanez, Eu colocaria o Ibanez e o Douglas Santos. Eu também. Mas eu não tiraria o Cunha para colocar o Igor Thiago. Uhum. Isso jamais. O Igor Thiago na estreia do Brasil na Copa é um escárnio. Os memes do Igor Thiago é muito bom. E assim, não é culpa dele. Calma, Igor Thiago foi só uma bola. O Ancelotti que escalou ele, né? Pô, ainda mais que ele é um jogador que vai ter uma contestação por ser um titular ali
E aquele gol que ele perde, cara, não dá. Assim, Então, não é nem o gol. Assim, perder ainda até vai. Assim, é ruim, mas do jeito que ele foi na bola, a bola veio limpa pra ele, ele não Se ele consegue nem acerta o cabecear. cabeceio, o goleiro pega, né? Beleza. Se ele vai na cabecear pra trave, fora. né? Porque assim, eu até entendo o movimento, porque ele tenta tirar um pouco, como ele tá muito perto do gol, eu acho que se ele cabeceia de qualquer jeito, se ele só coloca a cabeça na bola, a bola vai pra fora direto. Ele tenta dar uma tiradinha pra bola ir do outro lado. Pra direcionar pro direito. Só que assim, ele não pode errar aquela cabeçada em momento algum. E aí, Gui, é engraçado você falar que o Marrocos foi melhor. Eu concordo com você. Em futebol jogado, o Marrocos foi melhor. Acho que o Brasil hoje não tem um volante como o Boadi, por exemplo, né? E, lembrando, o Boadi jogou 3 jogos pro Marrocos, tá? A estreia dele na Copa foi a 3ª partida porque a naturalização dele saiu em maio, né? Tem apenas 18 anos, vai ser um cracaço. Só que assim, as 3 melhores oportunidades foram do Brasil. Igor Thiago, Rafinha e Danilo. Porque individualmente a gente é melhor que o Marrocos. Só que o Thiago no segundo tempo ali, que até a transmissão perdeu, né? A jogada dele, né? Do lateral, né? E daí por isso teve mais essa também ainda. E Então é são por 4 isso que ainda. a gente fala tanto de fazer um ciclo bom durante a Copa do Mundo. Perfeito. Porque ontem parecia que o Ancelotti pegou os 11 que entraram e eles nunca tinham jogado juntos. catadão. Um catadão. mas E aí foi teve uma uma escalação mensagem inédita, até... Exatamente, teve uma mensagem aqui, o Macir Alves falou: o Ancelotti entende bem de mascar chiclete, porque de futebol acho que ele tá no século passado. Tempo teve, mais de 1 ano e nada de conseguir fazer essa tigrada jogar bola. Só que daí, Moacir, eu vou muito na linha de que... vou dar um exemplo aqui. A seleção marroquina trocou de técnico 3 meses antes da Copa, né? Porque o treinador pediu pra sair e tudo mais. Só que entra o cara que tava no sub-20 de Marrocos. Já com um trabalho encaixado com a seleção principal. É diferente de você ter Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, todos com trabalhos completamente diferentes pra chegar do Ancelotti. Foi o 13º jogo do Ancelotti apenas, né? Então, assim, tem 1 ano? Sim, tem 1 ano, mas você não tá todo dia. Não é 1 ano que você tá lá do Odair Hellmann, né? Não é 1 ano do Odair Hellmann, que tá todo dia com os caras. Sabe até a cor da cueca do Mendonça. Exatamente, não é. Então, essa Eu acho que a gente diferença vai é ver grande. agora na Copa a continuidade, né? Com Porque eles não certeza. jogaram juntos, né? A TT perguntou pro Gui sobre quais as lições que o Brasil tira. Cara, eu acho que o Ancelotti só vai tirar lições se ele mudar completamente pro jogo contra o Haiti. Se ele quer manter a formação, beleza. Mas não vai ser com o Paquetá na ponta. Daí você coloca o Luiz Henrique, daí coloca o Ryan. Eu acho que Isso tem foi que, outra acho coisa, que o Luiz né? Henrique tem que ser titular. Porque daí o Marrocos só teve que pressionar o Bruno Guimarães e o Casemiro. O Bruno ficou sobrecarregado, o Casemiro não tem essa característica de jogar de costas pro adversário. E quem daí era a o bola homem chegava no livre- Paquetá. E quem era o homem livre normalmente era o Ibanez, ninguém tocava pra ele porque ele tava cagado no jogo. E não é só Ele tava cagado. completamente cagado no jogo. Também não é a característica dele. Não, também não Vocês sabe. viram- O nosso lado direito não existia com o Vocês viram Paquetá e Ibanez. o posicionamento médio que o Opta soltou lá do Ibanez? Ele fez o 3-2-5 com o Ibanez subindo, a posição que o Wesley E fazia. o Douglas Santos ficando. Não tem como. E eu até entendo, porque o lado forte de Marrocos era o lado direito, de fato, né? Com o Hakimi e com o Brahim Dias, que daí fechava muito pro meio. E é assim, inclusive, que sai o gol da Marrocos. O Mazraoui rouba uma bola, o Brahim fecha pro meio, ele recebe, e daí o Douglas Santos, ele erra na situação. Ele acerta em Dalgata, ele vai até o Brahim Dias, só que ele dá aquela refugada ali. E outra Ele não vai pro confronto. Eu recebi umas 4, 5 mensagens, inclusive estou com a camisa do próprio, que o Alisson falhou no gol. Não falhou nada. Cara, é um erro. Tudo começa quando o Paquetá erra o passe. O Brahim tava sozinho, o Douglas Santos, como o Dalgo falou, tenta dar o bote, mas chega atrasado, o Brahim acha um passe lindo, e o Magalhães ainda perde total o tempo da bola. Pra mim, o Magalhães errou mais do que o Alisson. Mil vezes. E daí o Alisson ele tem que tomar uma decisão. É a Tinha um sucessão de centroavante erros, do né? cara a cara. Ou ele espera e daí toma o gol e vão falar, pô, podia ter saído. É isso aí. E sem claro. tirar o mérito do adversário, porque Não. o Hakimi jogou, jogou muito. Foi um gol muito parecido Chovendo do amistoso da França. Exatamente. A bola no meio dos dois, sai e o Exatamente. Daí foi o Mbappé que deu a cavada, mas assim, é que o Alisson, o problema dele é que ele não defende bola na Copa, cara. Mas ele fez Mas eu uma sei boa lá, defesa no segundo A tempo. bola ia pra fora. Não, mas daí o goleiro acho não que tem. o mas daí você não- Everton Daí o deveria goleiro ser não lá. esquece, o goleiro tem que pode tirar. Não, mas daí ele Tá, espalmou e corrigiu o que ele tinha feito, porque ele espalmou pra dentro. Ou ele espalma pra fora,
ou ele segura. Ele espalmou pro jogador adversário. Pô, mas se daí fosse ele defende fácil e ele assim, volta. velho, ele teria feito. Então, mas aí o problema é dele. Então, ele é goleiro de seleção, ele tem que defender, né? Aí que tá. Inclusive, o Saibari que fez o gol, fechado com o Bayern de Munique, tá? Caramba. 55 milhões de euros. Ontem o Fabrício Romano deu a notícia, hoje foi oficial. Duas informações. No início da era Ancelotti, o Brasil passou 3 jogos sem sofrer gols. Porém, já tomou 11 gols em 10 partidas. Os últimos 6 jogos disputados, a seleção foi vazada, o que não acontecia desde 2019. Outro ponto importante, que o Brasil sofreu o maior número de finalizações em 15 minutos diante do Marrocos do que sofreu nos últimos 60 anos em mundiais. Eu estava vendo o jogo com a TT 6 Mota. chutes dos marroquinos. Você viu a estatística também? A estatística é peixe. Que o último jogo que o Brasil tinha finalizado menos uma Copa do Mundo foi na 2006 contra a França nas quartas de final. Foram 7 finalizações do Brasil contra 13 de Marrocos. Todos os outros jogos o Brasil finalizou mais que 5 no gol. Contra a Alemanha do também? Brasil, Não, contra quatro Aham. do- É que o Brasil chutou pra caramba, né, contra a Que Alemanha. loucura. Então, Também, só a Eu Alemanha tava- chegava, era gol. então É verdade. eu tava vendo o jogo com a TT, eu falei, cara, esse é o pior tempo de uma Copa do Mundo desde o primeiro contra a Alemanha no Mineirão. Porque assim, se o Marrocos tivesse um pouquinho mais de qualidade, porque é um time bom, mas, por exemplo, se fosse uma França, cara, é 3, 4-0 no primeiro tempo. Acabado o frouxo. jogo ali no primeiro tempo. Mas frouxo. é que daí aí a gente tem que também entender, se fosse uma França, talvez a maneira do jogo do Brasil fosse Deu diferente. outro, né? Claro. Eu também acho que o Brasil realmente é inferior à França hoje. É que passa E- muito e pela voltando- estreia também, né? Estreia Com certeza. sempre ruim e a gente viu que os jogadores estavam nervosos. Estavam nervosos. E voltando pro negócio que eu falei do ciclo, né? Didier Deschamps saindo para a terceira Copa dele, né? Então, isso sim é um trabalho. Não só porque está um ano, são 13 jogos, como eu falei. Não é a quarta do Deschamps? Terceira. Não tava em 2014? Não. 2018, 2022, Então a 2026. gente volta a falar em 2034. Não, acho que assim, 2030 já dá para você ter uma Pelo menos a gente uma vai ter ótima agora noção. um ciclo Um ciclo certo, né? completo. Mas, cara, eu Tava não em sei, 14? eu ainda sou meio Mas otimista. ele era técnico assim. já? Sim. Eu acho Então é a que quarta Copa a dele, seleção quarta Copa dele. tende a desenvolver na Copa, né? Vai ter Assim, uma sequência. Eu não vejo assim que vai ser um desastre. eu já imaginava que ia ser um jogo bem difícil, né? Mas imaginava também que, até coloquei o empate, mas o Brasil jogando melhor do que jogou, né? E o Marrocos é um time bom. Foi uma estreia ruim pro Brasil pegar o Marrocos já de cara, né? Se pegasse uma Escócia, ia ser também um jogo chatinho, né? Porque é estreia. Talvez Mas seja melhor ter sido imagino com que o Brasil. E pelo menos o Brasil sendo um lucro, né? Porque aí Empatou você com uma fala, seleção não, boa. beleza, é que Marrocos é bom, como o Romário falou, né? Embora tenha sido ruim a colocação dele. Mas eu acho que tira um pouco daquela coisa, nossa, o Brasil foi horrível, né? Porque, óbvio, como é que a seleção vai dar continuidade num grupo que, teoricamente, né, é o favorito ali, com certa folga, jogando mal? Porque não é só resultado, né? Claro que a classificação importa, mas eu acho que o Brasil não pode jogar como jogou. Você chegou a ver pra mim- a resposta da Fernanda Gentil? Só pra... Não vi ainda. Ah, tá. É que ela falou que ela não entendeu da maneira com que as pessoas Aham. entenderam. E agora, depois da repercussão, ela entendeu, mas não teve nada a ver. Eu acho que o Romário se expressou mal, mas Muito. ele não quis atacar a Fernanda. Não, ele não ele quis. já mas postou uma resposta. Sim, né? E ela tipo mesma assim, postou, ela entrou ao vivo no outro dia e falou sobre isso, falou, não, gente, pelo amor de Deus, a gente tava conversando antes, depois, já trabalhei muito tempo com o Romário, não tem nada a ver, eu não entendi da maneira com que vocês entenderam, mas tudo Acho que bem. ele quis O próprio falar, tipo, Romário, ele já falou pro Pelé que a gente tem mais de futebol pro Pelé. Sim, o Romário, ele é que sem o noção. Romário é sem Ele é sem noção. Romário, né? Ele é Então, sem exatamente. filtro. Mas aí eu não tô falando que ele pensou algo ali, enfim. Mas é que ele se colocou mal, né? E aí repercutiu mal. Aquela coisa que você tá falando pro mundo inteiro. Então tem que ter cuidado. Agora, pra mim, o grande erro ali do Ancelotti, né? Foi o Igor Thiago no lugar do Cunha e o posicionamento do Paquetá e do Rafinha no primeiro tempo. Então, eu ia fazer a pergunta pra vocês. Contra o Haiti, mantém o 4-2-4 e tira o Paquetá e bota o Luiz Henrique? Ou monta o tripé de fato com o Paquetá ou o Danilo, enfim? Eu acho que ele vai colocar o Danilo nesse jogo, no lugar do Banho. também acho. E ele vai mudar, ele vai tirar o Igor Thiago e colocar alguém. Daí eu não sei Acho se que ele ele vai tinha que botar colocar o Matheus Luiz Cunha. Henrique na esquerda. E daí entra o ponto do jogo, né? O Hendrick no banco, pra mim, já é um crime. O O Hendrick Hendrick não não ter entrado- entrar, pra mim, é mais criminoso Mas ainda. se ele Então, não mas é o que colocou, eu não tava vai falando pra colocar, Jana né? em off. Assim,
Eu também gostaria de ter visto o Endrick entrar. Eu queria que o Endrick tivesse entrado, só que aí a gente tem que ter entendimento da coerência, né? Vamos lá. Luiz Henrique era titular até esses tempos, certo? Então, ele coloca o Luiz Henrique. Primeiro que ele tem que fazer 2 alterações. O Casemiro sentiu e estava amarelado, e Ibanez estava amarelado e perdido. Ok, faz 2 substituições, queima 2. Fabinho e Danilo. Beleza. Ele entra com o Luiz Henrique, que foi titular alguns jogos com ele, E e sempre ele entrava bem. coloca o Matheus Cunha, que era pra ser titular, Sim. inclusive. Sobra uma. Sobra uma. E daí que é o meu ponto. Sobra uma. O Bruno Guimarães tá cansado, o Bruno pede pra sair, ele coloca o Danilo. É que o Bruno ele ficou cansado porque ele teve que. Porque você Fazer tem um o meio, trabalho de deles, né? controle no Pô. adversário, que é o Aí que Boadi. tá. Você vai colocar o Endrick e deixar o teu meio completamente exposto com o Boadi fazendo a festa do jeito que ele tava fazendo? Tudo bem. Era impossível. E você viu Por isso que eu falo em manter coerência. Mas eu queria ver o Endrick também, gostaria muito. Mas e que outra, o Matheus Cunha, né, naquela jogada do Rafinha que ele finaliza, né? Que era uma das coisas que o Brasil tinha que ter feito o jogo inteiro. Que era um problema que é um problema que o Marrocos tem, que ele joga com uma linha um pouquinho alta, assim, ou média ali, mas ele tem ataque às costas, né, ao espaço. E foi o que o Matheus Cunha fez, né? Ele joga a bola lá no Vini nas costas e o Vini faz o cruzamento para dentro pro Rafinha finalizar. Era isso que o Brasil tinha que ter feito quase todo o jogo. E até o Rafinha, que foi muito mal no jogo, né? É inegável. foi mal também. Mas se você olhar, assim, teve algumas vezes que ele tentou fazer esse facão também, ninguém dava bola. Sim, Então, verdade. Ele ficava ali verdade. na linha esperando, falava, tipo, ele fazia o facão, eu corria e ninguém metia a bola Mas lá. aí eu tive uma percepção que o jogador, a partir do momento que o Matheus Cunha entrou, o jogador mais avançado, no caso, quem jogou naquela função de centroavante, mas não era o Rafinha. Porque o Matheus Sim. Cunha, pô, na jogada mais perigosa do segundo tempo, ele dá um passe lindo pro Vinícius Júnior que toca por meio pro Rafinha finalizar. Cara, eu acho que nesse momento, se fosse pro Cunha fazer essa função, eu colocaria o Endrick e deixaria o Rafinha. Sabe? Você precisando de gol, um cara que já fez, né, Só tantos que- gols pela seleção. Mas você vai aí a pôr o gente Cunha. volta pra parte da marcação. Mas daí A gente volta à parte da o meio fica marcação. exposto. O Cunha é o cara que vai ajudar na marcação, ele vai fechar, ele vai voltar, ele vai recompor. Muitas O vezes ele Brasil- recompôs pela esquerda. Não, ele O entrou bem, Endrick né? não vai fazer isso, o Rafinha não vai fazer isso e o Vini também não E vai. o Brasil, ele perde, que o Brasil, ele controla melhor o segundo tempo, né? Sim. Até pelo posicionamento Até também. uma parte. Mas quando entra o Luiz Henrique, que daí volta ao mesmo, ao 4-2-4 puro, o Brasil perde o meio campo de volta e o Marrocos cresce. E o Luiz Henrique não encosta na É. bola. Exatamente. O Luiz Henrique dá um passe pro Danilo, né? Temos que ser sinceros, mas assim, num geral, ele não faz o que se esperava com ele. Galera do nosso chat tá levantando aqui a questão do Endrick, e isso pipocou muito ontem nas redes sociais, com relação ao patrocínio, porque a seleção é patrocinada por isso uma daí é marca besteira. esportiva e o Endrick é patrocinado por Ah, não, outra. não, Isso daí é besteira. Vocês acham que não tem a Mas isso ver? aí o Tem. pessoal que Não, ganha like, não é. engajamento, acho que é Aí os bobeira. caras não tem o que falar. É. Exatamente. Porque verdade, o Neymar é você- patrocinado por outra. Planta Ah, mas Inclusive- Neymar é o Neymar, né? Independente. Não. O Neymar é o Neymar, mas o Neymar tá jogando pouco no Brasil. E o Neymar é patrocinado por outra marca, não tem nada a E ver. outra situação, que eu também ia levantar pra vocês. Neymar recuperado. Já é uma opção pro jogo contra o Haiti? Ele não vai jogar contra o Haiti. Se jogar, vai jogar o segundo tempo ali. Com Pela eu última acho que infor- 4-0. Pela última 5-0. informação, ele não vai nem jogar a primeira fase, né? É. Cara, Se tiver chance é entrar contra a Escócia durante o jogo lá. Mas eu também acho que não. que Aí loucura, tem que hein? ver se ele vai. Se a semana ele já vai trabalhar com bola. Vai trabalhar ou não? Então, Porque a se primeira, ele segunda-feira previsão, trabalhar hoje, com a bola- primeira previsão era dia 9. A gente já tá que dia hoje? 15. 15. Meu Deus. Mais participações da galera por aqui. O Fábio Matoso dizendo que o Rafinha não merece o lugar nesta seleção. O Luciano Souza, se chutar do meio do campo, o Alisson aceita. Quanto mais se ficar cara a cara com os atacantes adversários, a bola parada, tá criticando aqui o goleiro Você Alisson. viu que o Alisson fala com o Magalhães e com o Marquinhos por causa do gol? Tem uma tradução lá que daí a bola foi nas costas, né? Daí ele falou, cara, vocês não tem que correr pra trás, tem que correr pra frente. Pra tirar o impedimento, né? Perfeito. Pra ter o impedimento, né? Perfeito. Ele fala isso, bem certinho. Mas aí assim, tudo nervosismo. É, também. Então, e é um erro que começou lá na ponta direita. com Ah, o não, Paquetá. sucessão de erro. E outra, se um corre pra frente e o outro corre pra trás, Não adianta nada. desencaixa. E daí vai Não adianta dar nada. condição e o cara vai fazer o gol Claro. igual. É que muito na difícil. hora que o Fácil. cara ia dar o passe, eles tinham que dar 2 passos pra frente. Mas né? não acho que o Brasil foi surpreendido um pouco pela postura do Marrocos ali no início? Eu acho que o Brasil tomou um choque, assim. É, até um time Ah, se Jana, mas reorganizar. assim, todo mundo sabia que era o jogo mais difícil do grupo. Sim, Que era mas eu o acho melhor que time do grupo, que ia não se ter alguma imaginava certa que ia dificuldade. entrar, Claro. né? Todo mundo sabia.
E se fosse pra empatar com o Marrocos e ganhar os outros dois, eu acho que todo mundo aqui assinava. Ah, Com sim, não. certeza. Não, sim, mas eu acho que não é a questão só do resultado É o em si. desempenho. E É o daí, desempenho que me parece que, independente do adversário, o Brasil estava desencaixado. e daí quem vai passar em primeiro é quem fizer mais gol no Haiti. Ou na Escócia. Vai ser o saldo. É. O Marrocos vai ganhar dos dois e o Brasil vai ganhar dos dois. O Marcelo Zimmermann dizendo que é um desastre essa seleção. O Valmir Faria, sem sacanagem, a meiuca do Marrocos arrebentou com o fôlego do Casemiro e do Bruno Guimarães. Isso é verdade. Tem que abastecer a meiuca da seleção. O Alexandre Costa dizendo, agora ganha do Haiti e vão dizer que melhorou. Eu acho que a seleção é fraca, principalmente no setor defensivo. Depende Galera de como continua vencer, né? participando Colocar um conosco 3-5-2, por né? aqui. Não Bom, vai fazer. eu acho. Mas eu também Mas é acho. melhor que o 4-2-4. Eu também acho que deveria ser, mas ele já falou 1000 Não vezes vai que não vai fazer. fazer. E com a perda do Wesley, agora sim que não vai rolar. Bom, e outro jogo do grupo teve Escócia 1, Haiti 0. Vamos dar uma olhada então como tá a classificação do grupo do Brasil neste momento. A Escócia é líder do grupo, 3 pontos, foi o único que venceu por enquanto. Marrocos e Brasil, 1 ponto cada, 1 gol sofrido, 1 gol marcado. E o Haiti tá na lanterna desse grupo, nenhum ponto conquistado e um saldo de -1 na derrota para a Escócia. E aí? Cara, o Haiti me surpreendeu positivamente, mas o Haiti é fraquinho, tá? Tanto que, inclusive, nesse ciclo, recentemente, levou 5-1 de Curaçao, que levou 7 da Alemanha, que não tem nada demais. Cara, Mas mas Curaçao fez o seu golzinho. Fez o gol inacreditável. O Curaçao Ele ali foi legal, Foi né? legal demais. O Curaçao fez 30 minutos bem honestos, cara. Fez. Bem honestos. Fez Acho mesmo. que alguém falou 7-1 aqui, falou, né? Não, Não? Não sei. acho que não. Esse jogo? Cara, Haiti Eu e falei, acho que Escócia 5-0. foi o único Acho que jogo que eu não foi vi 5-0. porque tava Acho que eu rolando as falei finais da 5-1. NBA. Eu confesso que eu não vi esse jogo. Qual? O Curaçao. Haiti e Escócia. Foi horroroso. Então, porque eu tava vendo Eu a final vi. da NBA, que foi outro jogo horroroso também. Nossa, e o Spursão, hein? Que não ia ganhar do Knicks em 4-1. Nossa Foi ao senhora, contrário, né? Que vergonha. Bom, no sábado a gente teve também Catar 1, Suíça também 1. Passando os resultados das partidas de ontem, Austrália 2, Turquia 0. Tivemos Holanda 2, Japão 2, jogaço. Que segundo tempo dessa partida Jogaço. foi surreal. Surreal, um dos melhores que eu assisti até Acertei aqui. o placar na KTO, tá? Qual? Holanda 2, Japão 2. Costa do Marfim 1, Equador 0. Isso foi um pecado com o Equador. Teve Esse no foi mínimo jogaço uma- também. Esse, pra mim, é o melhor jogo da jogaço. Copa. Era pra ter sido Jogaço. 2-2. Melhor jogo da Copa até aqui. Jogaço. Era pra ter Cara. sido uns 2-2. Você assistiu? Pra mim foi o melhor jogo da Eu não Copa. gostei. E Suíça 5, Tunísia 1. Esses os resultados das partidas que a gente teve ontem no domingo.